Prazer, meu nome é Beatriz Canuto. Eu sou tradutora e intérprete de Libras, né? Na verdade, minha formação inicial é na área da pedagogia. Eu fiz pelo INES, né? Pedagogia Bilíngue de Libras. Durante um tempo, né? Dei aula no INES, né? Com crianças surdas. Trabalhei também com crianças surdas com outros comprometimentos, autistas, surdos cegos ou com deficiência intelectual. E então a minha formação na área da educação, minha experiência também foi na educação. Eu também trabalhava durante alguns períodos como tradutora e intérprete de Libras no Senac, Senai, fazia eventos, né, propaganda política, enfim. Depois eu fiz minha especialização em ensino, tradução e interpretação de Libras pela UFRJ, no Rio de Janeiro. E aí eu comecei a trabalhar, a fazer mais eventos nessa área, né? De congressos, seminários e fui focando mais na área midiática, né? Quando eu vim para São Paulo, aí eu acabei parando de atuar como professora, né? Como pedagoga mesmo, em sala de aula. E fiquei atuando mais como tradutora e intérprete mesmo de Libras. Aí foquei na área midiática, porque eu comecei a trabalhar na TV Cultura, como tradutora e intérprete. Então, eu acabei tendo que focar meus estudos, né, minha experiência para essa área, né, porque eu estava um pouco afastada da educação por conta do trabalho em si, dessa minha mudança, né, de estado. E acabei focando e estudando mais essa área, né? Comecei a fazer comerciais também. Eu acho que essa parte de comerciais e a parte jornalística, que foi assim, a minha principal área, né, de afinidade e que eu consegui ter um desenvolvimento melhor também, né? Então, acabei focando nessa área, né? A TV Cultura, ela começou com um trabalho em 2017, mais ou menos, por conta da legislação, né, dessa obrigatoriedade, né, de alguns conteúdos terem acessibilidade. E quando foi em 2018, o Hélio começou esse projeto. Quando foi em 2018, eles acabaram esse trabalho, acabou essa parte essa porcentagem de acessibilidade. Então, eles resolveram abrir, né, o projeto. Na verdade, quando acabou, os surdos militantes começaram a mandar e-mails, mensagens para a TV Cultura falando que a programação estava legal e por que eles tiraram, né, toda aquela acessibilidade, enfim, que começou no jornal e eles faziam assim um programa, uma porcentagenzinha para completar as horas, né, com alguns programas. E aí, quando isso acabou, os surdos foram mesmo nas redes sociais, mandaram mensagens. E a TV Cultura, como ela é pioneira, assim, muita coisa, né? Ela abraça mesmo alguns assuntos. E com essa área de acessibilidade, eles já tinham um trabalho do closed caption e da audiodescrição, né? Então, eles começaram a pensar e a ver como é que eles iam organizar essa situação de colocar acessibilidade, colocar Libras, né, nos programas. E aí eles chamaram, no caso, né, o Hélio, que tinha começado, fez essa porcentagem de vídeos e pediu, né, como é que seria, o que seria, pediu a opinião dele de como seria realmente uma TV acessível. E a gente começou, a gente montou uma equipe, né, e começamos no Jornal da Cultura, no Jornal da Noite. Quando veio a proposta, eles falaram assim, ó, vocês vão ter acesso à pauta do jornal e vocês vão interpretar essa parte ao vivo. No começo, era bem difícil, porque eles mudavam muito a pauta. Até hoje eles mudam, mas assim, antigamente, como eles não tinham, acho que essa visão, né, da acessibilidade, a pauta era mudada
E a gente tinha que chegar, assim, 2 horas antes, mais ou menos, do jornal, às vezes até mais. A gente sentava e via todas as informações do que estava acontecendo no mundo. Porque o Jornal da TV Cultura, ele fala sobre assuntos diversos, né, do Brasil e do mundo. Então, a gente tinha que pesquisar, tá mais ou menos inteirado do que estava acontecendo, pesquisando sinais, né, enfim, para poder fazer o jornal. Como era no começo, a gente também não tinha tanta prática, mas até hoje a gente tem essa rotina de estudo, né? Só que as coisas foram melhorando, porque antes a gente pediu, né, que tivesse um consultor surdo para nos auxiliar, tanto nos sinais, enfim, para estar apoiando a gente durante o jornal. Então, isso eles já aceitaram de primeira, então a gente sempre teve um consultor surdo, desde sempre, né? E o trabalho era assim, era bem cansativo de a gente sentar, estudava, coletava os sinais e ia para o jornal. Eu lembro que no começo era um desespero, né? Porque a gente tentava utilizar uma linguagem que todos os surdos que tivessem formação, os surdos da área acadêmica, os surdos que não tinham formação, né, que não eram alfabetizados, ou enfim, que todo mundo tivesse acesso. Então, a gente teve que fazer um trabalho, a surda que nos orientou, ela tinha que pesquisar os sinais, a gente tinha que ver não só o sinal, mas uma expansão daquilo, né, do que se tratava, para a gente explicar o conceito daquilo, né, porque o jornal ele também tem conteúdos mais técnicos de economia, de, enfim, do que está falando na atualidade. Ah, está falando sobre Covid, então, termos técnicos da saúde. Então, a gente teve que começar a estudar muito sobre os conteúdos da atualidade, né? E os sinais das expansões, o que significava aquilo. Então, quando a gente tinha qualquer dúvida, o pessoal do jornalismo também tinha a gente tinha um acesso, né? Se a gente tivesse qualquer dificuldade, enfim, mas a gente conseguia pesquisar, né, na internet, a gente utilizava outras plataformas, né, de outros jornais e pesquisava, estudava para entregar um trabalho de qualidade. Então, isso foi em 2018, né? Antes só era o Jornal da Tarde, o Jornal da Noite. Aí depois a gente começou a fazer alguns programas. Aí depois de um tempo foi o Jornal da Tarde. Então a gente foi conquistando um espaço lá. Eles foram também, a TV Cultura foi muito parceira, eles pediam nossa opinião e começou a abrir os programas, abrir os conteúdos para acessibilidade, né? Os desenhos animados também. Então, a gente começou a fazer algumas coisas que não era da grade da área jornalística só, né? A gente começou a fazer outros programas de entretenimento, de informação, desenho animado, enfim, a área mais infantil, né? E a gente conseguiu fazer isso. E o que eu vejo de diferencial mesmo da TV Cultura, que a TV Cultura ela realmente abraçou, pediu nossa opinião e aceita, né, nossas opiniões. De vez em quando a gente tem umas ideias malucas, eles aceitam. Às vezes eles têm umas ideias também e aceitam a nossa opinião. E a gente também aceita muito a opinião deles, né? Quando eles querem fazer alguma matéria, o mês do surdo, né? Setembro Azul. Enfim, eles vão fazendo sempre alguns conteúdos legais. É claro que ainda falta muita coisa acontecer, né? Mas eu percebo assim, que é uma TV que está preocupada com isso, sabe? É uma TV que tem essa visão. E não só isso, a gente consegue. Tem um participante aqui me ajudando. A gente consegue, além de colocar, né, conteúdos legais e tal, eu vejo que eles também se preocupam muito com isso, botam closed caption, audiodescrição, então, assim, dão formação para a gente também, que teve um ano que a gente ganhou formação, eles pagaram um profissional para vir orientar, né, então, assim, eles estão sempre preocupados com isso, eu acho isso muito legal, né, e é a primeira
TV que tem um núcleo, né? Porque antes não. Antes a gente. É porque eu falo assim, né? Os intérpretes que chegaram, né, novos, começou eu e o Hélio no jornal. Nos programas, hoje, nos programas da TV Cultura, né? Mas hoje a gente já tem uma equipe maior, né, de intérpretes. E a gente fala, né? Olha, vocês não têm o que reclamar, porque eu e ele, a gente começou levando o Três Tabelas e o fundo nas costas, pulando de estúdio em estúdio. A gente não tinha espaço para ficar. Então, eu e ele, a gente pulava de... Ah, o estúdio tal tá vazio, corre para lá. A gente corria com tudo nas costas, um tapume de madeira grandão. Vamos embora. Aí o pessoal da câmera ajudava, os cabo-man, todo mundo ajudava, a gente ia pro estúdio. Ah, não, gravou uma parte do programa, não vai dar para gravar mais aqui, corre pro outro estúdio. A gente corria pro outro estúdio. Então, assim, a gente não tinha espaço, sabe? Então, isso em 2018. Quando a gente conseguiu um espaço, eles criaram um núcleo de acessibilidade, onde nós temos 3 estúdios próprios de acessibilidade, só de Libras. A gente tem um espaço só para captar as gravações da audiodescrição, das locuções, né? Temos um espaço também que é um local que é todo dividido. Tem as mesas que a galera escreve, faz os roteiros da audiodescrição, do close caption, enfim. Então a gente conquistou, né, um espaço. A gente tem 3 anos, na verdade, com o espaço, né? Vai fazer 3 anos. E então, assim, é de muita alegria ter uma TV brasileira pública, né? Público-privada, que a gente tem um núcleo de acessibilidade, sabe? Então, assim, a gente lutou muito, a gente pedia, a gente começou a dar ideias e eles aceitaram, né, essa opinião, assim, eles começaram também a viajar junto com a gente nessa área da acessibilidade. E hoje a gente tem um núcleo de acessibilidade lá, muito bacana, muito legal. A gente recebe visita do Brasil inteiro, a galera marca para ir visitar, é bem bacana, é bem legal, sabe? Hoje a gente consegue fazer Opinião Nacional, Eco, Estação Livre, Negros em Foco, Provoca, os desenhos animados, o Jornal da Tarde, Jornal da Noite. Eu acho que umas 10 programações, 10 programas, assim. Antes, tinha outros também, tinha um Papo de Mãe, aí saiu, aí entrou outro. Então, assim, a gente está sempre fazendo os programas de lá, tem o Persona, são os 10 programas que a gente acaba fazendo. Eu posso pegar para você depois a porcentagem certinha, né, semanal, que eles falam, né, a quantitativo de horas semanais, né, de libras. Mas a gente faz bastante programa, e não só de informação, né? No caso, o jornal. Não, tem muito programa também educativo, programa de lazer mesmo, entretenimento, é bem bacana. A gente tem até hoje acesso ao sistema, né? A gente entra, faz o login. O surdo, ele faz lê junto com a gente, né? Toda a pauta, tudo bonitinho do jornal que vai aparecer. E a gente começa a focar naquilo que está ali. É claro que a gente faz uma pesquisa, né? Do que está acontecendo no Brasil, no mundo. Mas a gente foca ali na pauta. Acontecendo alguma coisa, como já aconteceu de alguma pessoa, sei lá, bem famosa, uma pessoa da área, sei lá, né, falecer e aí eles colocarem na pauta na hora do jornal, ou então bem perto, ou algum conteúdo, sabe, muito importante, eles colocam também. Às vezes tiram um conteúdo quando não é tão importante assim, ou então o tempo está bem corrido, porque a dinâmica dos 2 jornais é um pouco diferente. O Jornal da Noite, a gente tem um apresentador e 2 convidados, né, da área. Por exemplo, vai falar sobre economia, o foco vai ser um pouco economia hoje.
Então, eles trazem um profissional da área para falar sobre isso. Um, não, dois, né? Dois profissionais da área. Às vezes, um é dessa área, o outro de uma outra área que eles vão falar, vão abordar. Então, assim, é o mais dinâmico. Às vezes, eles demoram mais tempo num bloco, onde eles achavam que ia ser mais rápido e não foi mais longo. Então, eles fazem isso e às vezes tiram alguma matéria que, não deu tempo, não vai dar tempo, então tiram uma matéria. Então, no Jornal da Noite, ele é mais assim, você tem conteúdo, a pauta, mas você também não sabe o que os convidados vão falar. Então, assim, é bem na hora mesmo, né? Eu não sei, eu sei o que a apresentadora vai abordar. Ela vai falar sobre isso, isso e isso, beleza. Mas o que os apresentadores vão, ou o que os convidados vão falar, não sei. Então, é um pouco diferente do da tarde. O da tarde, não, tá aquela pauta certinha, às vezes eles tiram também conteúdo, colocam também conteúdo, mas eu não tenho surpresas em relação a convidado falando sobre um outro assunto, trazendo um outro assunto. Entendeu? Não, são dois apresentadores e acabou. Entendeu? Não tem convidado, sabe? Então é mais tranquilo. Os programas também, todos os programas a gente recebe eles antes, né? A gente lê eles, ou a pauta, ou então consegue acessar, ver o programa todo, na íntegra. Mas como a gente está se falando de uma TV, tem muito imprevisto, olha, não conseguiu sair a edição, ainda está demorando. Vai ficar em cima, pronto em cima. Às vezes eu consigo ter uma visão mais ou menos do que vai falar, mas eu não tenho acesso total do programa editado, porque a nossa parte de Libras é a última parte, né? A gente fala, né? De edição é a Libras. A última parte a ser feita é o intérprete de Libras. Então, passa para todo mundo. Eles gravam o programa, depois passa para edição, depois da edição vai para o closed caption e audiodescrição fazer da mesma forma que eu faço, né? A gente faz meio que em consecutivo, né? A gente. Então, tem horas que eu consigo assistir antes, tem horas que não. Vai assim, você tá falando sobre isso, mais ou menos, quem é o convidado? Tá. E às vezes a gente tem que gravar meio que interpretando, sabe? Sem traduzir, sabe? Sem estudar nada antes. Então, depende muito, né? É muito dinâmico o trabalho em TV. E então hoje a gente faz dessa forma, né? Então eu até brinco com a galera que é nova, eu falo assim, vocês não tem o que reclamar, porque hoje tá muito fácil. A gente chega num lugar, tem 3 estúdios pra gente, tá tudo confortável, bonitinho, ar-condicionado, então tá tudo lindo. Porque antigamente era bem complicado, a gente corria muito, sabe? A gente corria com as coisas nas costas, e assim, quem é da área sabe. A gente tem as pesquisas na internet que ajudam muito, os sinais, enfim, no YouTube, plataformas, sites, enfim, que a gente consegue pesquisar os sinais, mas também a gente tem o Capovilla, que é um dicionário desse tamanho, que são, no caso que a gente usa, são 3 volumes desse tamanho, que a gente leva para tudo quanto a gente levava para tudo quanto é lugar com eles nas costas também. Então, a gente tem várias apostilas manuais lá, né, para a gente pesquisar também alguns sinais, para a gente, né? Então, assim, não é uma coisa tão. Só olha ali na internet. Às vezes não, às vezes a gente tem que ir lá para o manual para dar uma olhada, entendeu? No sinal. Então, a gente tem um processo, né, de estudo, tem um processo que a gente tinha que carregar tudo, e hoje a gente é mais fácil, né? Hoje é mais tranquilo com o setor, né? Realmente, na época, a gente teve eles tiveram que explicar muita coisa. Então, a gente acabava tendo que estudar, né? Na TV Cultura, ainda mais no Jornal da Noite, né? Nessa época de pandemia, eles levavam muitos médicos. Então, eu já sabia mais ou menos a hora que eles chegam, né? Eles chegam antes, às vezes chegam em cima, mas quando eles chegavam um pouco antes, eu já ficava de olho, porque é próximo da nossa sala,
eu ia para a sala deles, né, de espera, às vezes trocava uma ideia, perguntava o que era. Então, assim, a gente também ficou sabendo muita coisa que às vezes nem passava no próprio jornal, sabe? Que tinham coisas que eles também filtravam para não deixar a população com medo, a população preocupada. Então, tinham algumas informações que eles filtravam. TV Cultura tem um foco muito educativo, muito de instruir. Não é um jornal sensacionalista, sabe? Então, é um jornal mais específico, educacional, assim, né? Então, ele te instrui, te ensina. Então, a gente sentava, estudava pra caramba. E quando a gente tinha a oportunidade de sentar com algum médico, com algum especialista, a gente sentava, trocava uma ideia, né? Entendia o que era para poder interpretar. É claro que na época de pandemia é meio louco, as pessoas falam assim, nossa, fiquei ocioso em casa e tal. Pelo contrário, eu trabalhei dobrado, eu e o Hélio. Como eles era tudo muito novo, a gente, né, não tinha vivido isso ainda. Então a gente, o que aconteceu? A TV Cultura falou assim: olha, a gente vai precisar da ajuda de vocês. De hora em hora a gente vai ter uma chamada. Vai ter um boletim de alguns, tipo um comercial mesmo, de alguns segundos, vai ser bem rápido, mas para falar sobre a pandemia no Brasil, em tal estado, e tal. Então, assim, como eles têm representantes e jornalistas em cada estado, às vezes aparecia fulana Luísa lá do Mato Grosso, fulana lá de não sei de onde. Então aparecia e falava como estava o estado. Então tinha que ficar um intérprete para fazer essas chamadas. E eu achei super interessante, e a gente até. Eles vieram com a proposta e a gente abraçou a ideia porque a gente viu a necessidade dos surdos estarem informados, né? A gente precisa, já é uma necessidade de qualquer cidadão estar informado, de querer saber, né, do que está acontecendo. Então, assim, a curiosidade vem também, essa questão das fake news. Aí você vê alguma coisa na internet e fala, será que é verdade? Então, a gente fazia os boletins, então os surdos começaram a ficar ligados, né, no Jornal da Cultura para saber as informações, para saber se aquilo nas redes sociais era verdade, né, que é legal, as redes sociais ajudam muito, tem muita gente também, criador de conteúdo aí, muito intérprete também que pega as informações e interpreta lá, né, traduz o vídeo. Então, assim, tem muita gente que faz, mas a diferença é quando você tem uma TV, quando você tem uma instituição que está preocupado com isso, tem profissionais qualificados, tem profissionais que estão estudando para saber se aquilo ali é verdade ou não, porque aquilo ali está na rede social, eu posso muito bem acreditar naquele conteúdo, eu passo, interpreto, traduzo aquele conteúdo, passo nas minhas redes sociais e o surdo vai achar que aquilo ali é verdade. E às vezes não é, que eu posso ser também pegar e achar que aquilo ali é verdade, não é, né? Você pega de surpresa também assim, pô, será que é verdade ou não? Então, na TV, eles têm profissionais, né? O grupo do jornalismo, eles pesquisam conteúdo para saber se aquele conteúdo é verdadeiro, né? Então, eles já fazem esse filtro para, né? Para quando chega na gente, já é uma informação verdadeira, já é aquilo ali, e a gente consegue fazer o trabalho. Então, a gente começou a fazer esse trabalho na pandemia, e para a gente era muito novo, era muito específico, porque na área da saúde, né? Então, tinham termos que a gente não conhecia, então a gente sentava e estudava mesmo com os surdos. A gente não tinha alguns sinais, né? Porque eram termos tipo lockdown. A gente fechava tudo, falava que estava tudo fechando. Depois a gente fez um empréstimo, porque eles começaram a utilizar lá nos Estados Unidos, em ASL, esse lockdown. Então a gente já começou a utilizar esse lockdown, porque são as pessoas andando na rua e tudo fechava, tudo parava, né? Fechava. Então, a gente começou a pegar alguns sinais, alguns empréstimos, a gente estudava, começava a ter contato, a gente começou também a entrar com contatos com surdos do Brasil inteiro, pedindo ajuda, olha, gente, quem tem sinal disso, daquilo, enfim. Então, a gente começou a fazer esse levantamento, né, de sinais, dos estados. Aconteceu, sei lá, em Brumadinho, Mariana, o que aconteceram com as barragens. Então, todas as informações a gente começou a pesquisar e entrava em contato com os surdos de lá. Qual o sinal da sua cidade? Vai falar sobre a sua cidade. Então, isso tudo requer um pouco de tempo. Então, a gente chegava antes,
começava a estudar. Então, e depois de um tempo, os surdos já foram acostumando e já mandavam. A gente não precisava mais pesquisar. Eles já mandavam. Olha, esse sinal é da minha cidade, aconteceu isso, pode ser que apareça no jornal. Então, eles começaram a ajudar nessa pesquisa, nesse estudo nosso, né, dos sinais, do vocabulário em língua de sinais. Então, hoje a gente já tem, né, um tempo já de trabalho lá, mas foi fundamental essa pesquisa, esse contato com os surdos do Brasil inteiro, para que a gente tivesse mais facilidade hoje. Quando acontece uma notícia, às vezes eu nem estou sabendo, às vezes eu estou na minha vida, né, corrida, e às vezes eu não estou sabendo, aí recebo de algum amigo, fala assim, olha, aconteceu isso, isso e isso, o sinal da cidade é esse. Entendeu? Então, a gente tem muitos amigos que fazem parte também da nossa equipe, né? A gente fala indiretamente, né? Trabalham junto com a gente. Então, são pessoas que nos ajudam, né? Nessa pesquisa, nesse estudo aí. Sim, a gente tem um consultor homem no Jornal da Tarde e uma consultora mulher no Jornal da Noite, né? São surdos e eles nos ajudam, né? Eles estudam a pauta com a gente. Então a gente já combina os sinais, já combina tudo que as estratégias que a gente vai usar no jornal, mas eles ficam lá atentos na hora do jornal. O conteúdo não está claro, não tá legal, eu sinalizei, não ficou claro, ele sabe o que é, mas não ficou claro para ele vai me dar um feedback na hora, ao vivo, e eu mudo a minha estratégia. Então, ele tá ali ao vivo, na minha frente, sentado, olhando para mim, vendo o conteúdo, porque a gente tem um apoio, né? Também tem um recurso da TV, que a gente consegue ver, ele consegue me ver ao vivo, mas ver também tem uma TV com a minha janela em Libras, com o conteúdo todo. Então, ele tem esse retorno, né? Que a gente chama de retorno, né? Tem esse retorno visual, então ele consegue visualizar tudo, né? Tudo que a gente está fazendo. Então, se não ficou legal, eles passam para a gente consegue mudar, fazer uma estratégia na hora. Olha, é fundamental. Eu vejo assim que a diferença até de outros trabalhos, a diferença também principal é o consultor surdo. A TV, ela preza muito, a gente tem vários consultores surdos em outros projetos lá dentro. Na TV, nos programações da TV Cultura, a gente tem 2, mas tem outros projetos que acontecem dentro da TV Cultura, né? A gente tem a TV Câmara, TV Educação, Univesp, que é a TV virtual, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, que também é gravado na TV Cultura. E a parte da TV Cultura, do jornalismo, dos programas. Então, nós temos 4 projetos. E a gente, às vezes, tem projetos assim que contratam a TV Cultura e a gente grava lá dentro, né? Então, tem uma equipe grande, tem 4 equipes lá na TV. E todas essas equipes, né, exceção da TV Câmara, mas todas as outras têm consultor surdo. A gente preza muito por isso, porque são eles que vão dar o feedback para a gente, né? Se está claro, se está chegando, se ele está compreendendo. Então, assim, é um profissional, por exemplo, a Natália. A Natália está desde o começo com a gente, Natália Frazão. Ela é formada em letras, ela tem várias formações até, mas ela fez a pós-graduação em tradução e interpretação de Libras. Então, é uma surda da área de tradução e interpretação. Então, ela conhece, ela sabe como é o nosso trabalho, como é o nosso processo, pensamento e processo de trabalho. Então, ela sabe todo esse processo e ela tem a visão dela de surda. Se aquilo ali está chegando na língua dela, se aquilo ali está sendo claro ou não. Então, é fundamental, é muito importante a opinião dela. Às vezes, para mim, tá claro. Mas quando ela vê, ela fala assim, Bia, não tá legal. Muda isso, muda essa estratégia, faz isso. Então, além de estudar, me ajudar, estudando junto comigo, né? Pesquisando os sinais, vendo que conteúdo é aquele, que eles estão falando sobre o quê,
Tem sinal? Não tem? O que que a gente vai fazer? Ela tá ali comigo na hora do estudo, mas ela também tá ali como telespectadora. Ela tá ali junto comigo, então ela tá me dando um feedback de telespectadora, sabe? Ela assiste o jornal e falou assim, ó, não ficou legal aquela estratégia que você fez. Muda. Então, às vezes, ela tá sentada, tá assistindo o jornal, ela fez assim, eu já entendi que eu já sei que ela não entendeu. Então, eu mudo a minha estratégia, sabe? Então, ela é o meu, é minha segurança, sabe? Ela é aquela que avalia a qualidade, sabe? Pô, será que a minha informação tá boa, tá clara, tá chegando? Então, ela faz esse papel de avaliar, ver se está certo, tanto a estrutura da língua, quanto se está claro, se está chegando, porque não adianta também eu só jogar o sinal, né? Eu só jogar, falar, lockdown, mas o que é lockdown? Os surdos sabem? Já conhecem esse sinal? Porque não adianta nada eu fazer esse sinal. Se os surdos, se esse sinal não está já expandido, já está lá, os surdos já estão usando. Entendeu? Então, se eles não estiverem usando, não adianta. Então, a gente cria estratégia para quê? Para explicar aquele conteúdo, entendeu? Para ver se aquilo ali está claro. Porque eu não posso atingir só um grupo de surdos, eu preciso atingir todo mundo. Então, uma coisa legal também da TV é que eles trazem convidados da área específica que falam aquela linguagem, né? Sei lá, da parte mais sei lá, da saúde, que vai falar aquilo ali, mas ela sempre explica. Eles sempre explicam aquele conteúdo. Eles têm uma linguagem mais clara, mais educativa. Então, eu preciso ter também. Eu não posso ter uma língua de sinais formal, assim, de só sinais, só mandar sinal. Não, eu tenho que explicar aquele conteúdo também. Entendeu? Fazer algumas expansões para que o surdo entenda. Então, uma coisa que a gente tem lá a gente sempre preza é um conteúdo claro, acessível para todo mundo, sabe? Então, ela ali é literalmente meu controle de qualidade, sabe? A Natália é meu controle de qualidade. Ela tá ali avaliando, puxa também a nossa orelha, como a gente puxa dela também. Então, assim, é um trabalho de troca, sabe? Às vezes ela também não compreende, às vezes pelo português ser uma segunda língua, né, para ela. Às vezes ela não entende aquele conteúdo, ela fala aqui, mas não entendi, o que é isso? Então a gente está ali junto com ela, a gente explica, a gente, né, às vezes tem gírias de ouvintes, tem conteúdos assim, então a gente sempre tá junto, a gente nunca deixa um trabalhar sozinho, sabe? A gente sempre trabalha em três, dois intérpretes e um consultor surdo. Não importa o que é um programa minúsculo de 5 minutos. Os três profissionais estão juntos ali, sabe? Para trabalhar, para estudar, para gravar junto. Então, a gente preza por isso, para que tenha uma qualidade, realmente uma qualidade, sabe? O trabalho. Graças a Deus a gente tem um acesso bacana com eles, um contato. É claro que tem conteúdos que fogem, por exemplo, já aconteceu de gravar, a gente quer fazer uma homenagem para os surdos em setembro. E assim, e você sabe, né? Você é jornalista, você sabe, que na hora eles decidem assim, rápido, e às vezes a gente nem sabia do conteúdo. Aí eles já fizeram a pauta dele, já vai ser assim, assim, assim. E aí, às vezes, eles botam lá, linguagem de sinais. Aí eu falei assim, ai, meu Deus, podia ter pedido, perguntado, né? Porque é muito rápido. E como também já aconteceu de falar assim, olha, a gente está indo aí, a gente vai fazer uma matéria com você, uma entrevista com você. Eu falei, eu sou tradutora e intérprete, não sou profissional da área, assim, sabe, dar uma entrevista ou... Já aconteceu milhões de vezes. E eu tremia, nervosa, aí você fica, né? Sai do teu conforto, porque não é aquilo que você faz, né? De dar uma entrevista, de... Então, acontece muito, porque pela essa dinâmica, porque o jornal é isso, né? Jornalismo é isso, é essa dinâmica, essa correria. Mas, normalmente, assim, quando eles têm um certo tempo, a gente consegue ter uma troca legal. Tem a Andresa até, que é uma jornalista aqui lá da TV, que ela é
A Andresa, ela é, assim, pau pra toda obra, sabe? Ela faz de tudo. Ela é apresentadora, ela é jornalista, ela faz jornal, ela faz programa. Ela é muito boa no que ela faz e ela fala. Gente, é uma metralhadora. A gente zoa, assim, quando a gente se encontra. Eu falo assim, cara, devagar com essa metralhadora, porque ela fala muito rápido. O pensamento vai... Ele é muito rápido. Então, quando a gente começou, né, a interpretar, e ela, assim, ela é muito parceira, que ela começou assim, ah, não, meus programas têm que ter Libras, meus programas têm que ter Libras. E ela já trouxe surdo para participar do programa dela, para ela entrevistar. Enfim, ela já fez diversas coisas. E ela, e a gente, por falar, né, com a Andresa, pega mais leve, fala mais devagar. Ela hoje, ela consegue dar uma segurada, ela mudou já o ritmo, sabe? E ela sempre, qualquer programa, ela já fala com a gente, ó, vou falar sobre isso e tal, não sei o quê, quero, ó, que vocês, se vocês quiserem algum contato, entrar, sabe, eu vou gravar tal dia, se quiser participar, porque a gente tem até essa flexibilidade deles deixarem a gente assistir, se precisar ir lá no estúdio, ficar assistindo o estúdio, toda a gravação a gente tem acesso, a gente tem que chegar só antes, enfim, né? Então, assim, acesso a gente tem. A gente tem liberdade de chegar a hora que a gente quiser na TV. É porque a gente tem outros trabalhos, tem uma criança, enfim. Mas a gente tem acesso, sabe? Eles não têm essa, eles permitem a gente eles são abertos para receber a gente sempre, se a gente tiver dúvidas. E eles também, sempre quando acontece qualquer coisa, eu acho legal que a TV Cultura também recebe alguns programas de outros lugares. Por exemplo, de outras TVs ou um outro programa. E eles chamam a gente. Ó, tem acessibilidade. Vocês podem avaliar a acessibilidade, aí chama o surdo para avaliar aquele conteúdo que é de uma outra TV, uma outra emissora, ou um programa, ou outro conteúdo, sabe? Que tem acessibilidade, eles chamam a gente, então a gente avalia para ver se aquele conteúdo tá legal, tanto em língua de sinais, né? Para que a gente também não. A TV Cultura ela se preocupa com a qualidade. Então, para não sujar meio que a imagem da TV, a gente tem um ritmo e uma qualidade de um programa, de um trabalho dentro da TV. Aí eles compram ou ganham algum programa que tem acessibilidade. Eles chamam a nossa equipe, falam assim, ó, avalia para mim, para ver se tá bom, se vai ser aprovado para passar na TV ou não, entendeu? Então, assim, é bem legal. Eles respeitam muito a nossa opinião, sabe, lá dentro. É bem bacana. A gente conseguiu conquistar um espaço lá, sabe? Então, hoje o presidente, todo mundo da TV, assim, gosta e sempre pergunta. Teve uma época que o presidente falou: olha, eu queria botar libras de ponta a ponta. Eu falei, meu Deus, de ponta a ponta? Eu não sei se a gente não tem equipe, sabe? Aí eles estão com essa visão ainda, sabe? Já fizeram todo o orçamento e tal. Como é uma TV pública, então a gente recebe verba da Lei Rouanet, enfim, uma série de projetos, então a gente depende muito disso, e esse trâmite às vezes demora. Então, eu tenho certeza que a TV ainda não é acessível 100%, não por vontade, sabe? A gente, toda a equipe, todos os setores da TV, eles são bem empenhados e eles têm essa visão da qualidade, de proporcionar acesso, sabe, a qualquer pessoa, a qualquer cidadão. Então, eu vejo que é mais por esse trâmite todo, verba, enfim, né, que a gente sabe. Por isso que a gente não acaba não sendo 100% ainda. Mas eu tenho certeza que isso não vai demorar muito, né? A gente conseguiu um setor de acessibilidade em tão pouco tempo. A gente, né, conseguiu grandes conquistas em pouquíssimo tempo. Então, eu acredito que a gente consiga, sim, um dia chegar a 100% de programas acessíveis lá na TV, entendeu? A gente vai fazer 5 anos já, né? Já tem 5 anos de programas de acessibilidade na TV Cultura. Começou pouco, mas hoje a gente já tem é pequeno, né? E hoje a gente já tem então, um trabalho maior. E a gente recebe feedback do Brasil inteiro de surdos. E é muito prazeroso quando você recebe assim, caramba, passei no concurso porque eu assisto o Jornal da TV Cultura e fala sobre o Brasil e sobre o mundo, então me ajudou muito a ter informações sobre o cotidiano, sobre, sei lá,
sabe? Conteúdos que às vezes no concurso cai, que, enfim, só na sua, sabe? Na sua vida, você poder fazer um negocinho por uma pessoa já é muito prazeroso, né? Já é muito legal. Então, imagina você dar acessibilidade, dar acesso a um grupo que está lá à margem, sabe? Que não tem acesso à informação. Coisas simples. Ter o direito de ir a um médico, de ter um atendimento na sua própria língua. Então, assim, você falar assim, caramba, é muito legal, sabe? Você se sente assim útil. Mas quando a gente foca assim na pessoa surda, a gente fala assim, caramba, é um cidadão, ele tem direito tanto quanto eu. É uma pessoa que tem os seus direitos. E os seus direitos tirados porque a gente não tem nem qualidade profissional, porque profissional a gente tem, profissional de qualidade. A gente não tem uma estrutura, a gente não tem TV, algumas TVs que não querem mesmo, porque eu já trabalhei em algumas que eu levei um projeto, né, um PowerPoint com todas as informações, tamanho de janela e tal, porque a gente se preocupa, não é para eu aparecer, não é para aparecer, eu tenho que aparecer, eu nem ligo, que às vezes eu falo, Natália, aparece você, que a gente faz o feeder, ela aparece, então é ela que interpreta, né? Então, assim, não é o intérprete, ele, infelizmente, né, tem que aparecer, né? Os intérpretes de línguas orais, eles não aparecem, eles estão lá na cabine, fechadinho, escondidinho. De língua de sinais, seja ela qual for, o intérprete tem que aparecer. E tem algumas TVs que acham isso, tem alguns diretores, alguns profissionais que acham que isso, não, vai atrapalhar. Já escutei isso. Vai atrapalhar, vai poluir a minha imagem, do meu conteúdo. Então, assim, isso dói, já, sabe? Aquilo ali me incomoda. E eu falo assim, caraca, ele tá tirando o direito de uma pessoa a ter acesso. Eu não tô ali porque eu quero aparecer, eu tô ali para ser útil, sabe, na vida de alguém, para dar acesso a uma pessoa que ele tem direito, que não é um favor, não é eu tô fazendo porque eu tenho um dom, eu tenho uma vocação, porque não, eu tô sendo paga para isso, mas mesmo, sabe como eu faço já com vários amigos, a gente, né, dá um jeito para ajudar, mas é um direito, você está negando um direito àquela pessoa a ter acesso à informação. E, assim, a gente já recebeu diversas mensagens, assim, negativas de profissionais falando assim, vai poluir, vai atrapalhar. A gente tinha um projeto que assim, ia mudar essa área da tradução, sabe? De interpretação de Libras, de conteúdos, né, na área midiática. E simplesmente uma TV que tem o monopólio do Brasil, ela proibiu esse projeto. Falou que a imagem ia ser a imagem, a qualidade da imagem ia diminuir, ia cair. Sendo que os profissionais da área falaram assim, nem a olho nu a gente percebe essa diminuição dessa qualidade. Então, assim, qual é a justificativa para a gente dar acesso? Sabe? É o quê? É que o intérprete vai chamar mais atenção do que a pessoa que quer aparecer ou o profissional que quer que o programa dele apareça, sabe? E isso é muito frustrante. A gente já se deparou com muita coisa. Mas é aquilo, né? A gente luta não por. A gente luta por essa comunidade, né? Não aparecer. A gente luta por essa comunidade que tem o direito, né, negado, né? E a gente luta para que futuramente a gente consiga, um futuramente bem próximo que a gente espera, que todo mundo tenha acesso a tudo. Eu ligue qualquer coisa, eu consiga assistir, ter acesso, que eu não seja enganada com informações falsas, que eu consiga ter um lazer, sentar minha bunda no sofá e ver qualquer coisa que eu quiser. Sabe? Então, assim, quando eu já recebi uma mensagem de uma coda que falou assim, me mandou mensagem me agradecendo e falou assim, depois que vocês começaram a fazer o jornal, eu não preciso ficar do lado da TV interpretando pro meu pai.
Eu sento do lado dele e converso sobre o que estava acontecendo. Falo assim, tá vendo? Olha que legal e tal. Então eu consigo interagir com ele. E aquilo ali, você fala assim, caramba, é tão legal você sentar com seu pai, com a sua mãe, sei lá, com a sua família e ver um filme, ver um programa legal. Coisa que eles não têm esse direito, sabe? Que foi tirado deles porque alguém não quer, sabe? Então, assim, hoje na TV a gente luta muito por isso. Então, assim, eu agradeço muito e tenho um prazer enorme de falar que eu sou de lá, que eu trabalho lá, porque eles têm essa visão, sabe? Essa preocupação de que todo mundo é importante, que todo mundo tem que ter acesso. Então, assim, a gente tem surdos trabalhando na equipe de intérpretes, a gente tem cegos trabalhando na audiodescrição, em roteiro. Então, assim, eles não só dão o trabalho, né, a qualidade, mas eles permitem e têm o orgulho de ter aquele profissional, aquela pessoa específica, surda ou cega, aquela pessoa participando, sendo literalmente fazendo as ações, né, do que eles precisam, né, no caso, sendo protagonistas do que eles querem, daquela qualidade que eles querem, né, prezando aquela qualidade, naquele conteúdo. Então, assim, eu tenho, e a equipe toda, eu tenho certeza que a gente sempre troca figurinha, que a gente tem esse orgulho de trabalhar lá por isso, porque eles dão acesso, eles têm um orgulho de falar assim, olha, o que vocês acham? Tá legal o conteúdo? Qual a opinião de vocês? Então, assim, surdos já participaram de quase tudo, praticamente, lá dentro da TV Cultura. Então, eles realmente trazem a pessoa, sabe, no seu lugar de fala, entendeu? Para o seu lugar de fala. Então, assim, é muito importante, eu acho muito legal isso. Que a gente fica muito feliz com os feedbacks, com os conteúdos que a gente produz e com os feedbacks da galera. Ai, tô assistindo, olha que legal, entendeu? Poxa, obrigada, aprendi tal coisa. Então, assim, são coisas que a gente tem o maior prazer, sabe, de fazer. Então, assim, eu gosto muito do meu trabalho, mas quando a gente recebe esse carinho, esse feedback, né, de que, olha, o conteúdo tá legal, ou então melhora aquilo ali, ó, o sinal vocês fizeram errado, sei lá, entendeu? Olha, o sinal da cidade tem outro sinal, não é esse. Até nisso, isso é importantíssimo pra gente. A gente não sabe de tudo, a gente não é a melhor equipe de tradutores e intérpretes do Brasil. Então, assim, a gente tem muitos defeitos, a gente erra toda hora. Os surdos, a gente ri, brinca muito lá, porque quem trabalha em uma TV, na parte jornalística, sabe quantos desafios, é um aprendizado, é frio na barriga todos os dias, né? É muito difícil, é uma coisa que nos desafia a todo momento. Mas é muito prazeroso quando a gente recebe esse feedback, sabe, dos surdos. E falando assim, nossa, agora eu entendi tal informação. Nossa, para mim eu não estava entendendo, eu não sabia o que que era. Ou, entendeu? Isso é muito importante. Eu acho que isso nos alegra e nos incentiva, né? Quando a gente vê uma coisa difícil, sabe? Quando alguém quer falar assim, seu trabalho não é importante pra gente. Mas essa chaminha, sabe, nos aquece e nos faz continuar. Então, isso é importantíssimo. A gente espera isso, né? Que todas as TVs aceitem e comecem que não é aceitar, né? Que é uma obrigação, mas enfim. Comecem a trabalhar e abrir os olhos e a mente para acessibilidade, porque isso não é um favor, né? Não é algo que a gente está só, eu vou proporcionar porque eu sou bom ou porque eu sou legal, mas é um direito, né? Que qualquer pessoa tem que ter.